Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos siga também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleira, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial, tendo trabalhado prestando serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior, nas áreas de planejamento estratégico, formação de lideranças, implantação de projetos, na área de sustentabilidade, agronegócios, educação e investidor na Bolsa de Valores desde 2006. O canal Viver de Renda foi criado para que eu pudesse compartilhar com vocês as minhas experiências enquanto investidor, as coisas que deram certo, que deram errado, os meus erros, os meus acertos, e dessa forma que isso possa servir para contribuir de alguma maneira para que vocês reflitam sobre as suas estratégias de investimento e encontrem os melhores caminhos para performar o seu dinheiro e obter melhores resultados na Bolsa de Valores. Eu não sou analista, não faço recomendações de ações, mas acho que posso ajudar e contribuir com vocês ao compartilhar um pouco das minhas experiências de vida. Hoje é quarta-feira, é dia do nosso tradicional café com ações. O café é uma bebida preferida, né? Uma das bebidas preferidas do brasileiro e nada como um bom café e uma boa conversa trocando ideias sobre economia e sobre investimentos. O café, como eu falei, é uma das bebidas preferidas do brasileiro. Ele é natural da Etiópia, né? Ele é natural da Etiópia e os grãos conquistaram o mundo inteiro, deixando marcas não apenas na economia, como na sociedade de vários países, desde a Ásia até o continente americano. Ao olharmos o consumo per capita, no topo da lista aparece, por incrível que pareça, a Finlândia, com o consumo anual de 12 quilos de café por pessoa. 12 quilos de café por pessoa no espaço de um ano. O país é seguido de perto pela Noruega, com 9,9 quilos de café consumido por ano por pessoa. E logo na sequência a Islândia, com 9 quilos. Curiosamente, os três países de climas muito frio. E aí talvez isso explique esse consumo do café, né? Mesmo que o Brasil seja o maior produtor mundial de café, hoje a produção mundial, a participação do Brasil é de cerca de 30% a 40% de toda a produção mundial, estamos bem longe de sermos os maiores consumidores per capita da bebida. Estamos acima da 30ª posição. Né? Uma das teses que eu acredito é que o café principal que circula no Brasil é o café robusta, que é um café mais amargo, de baixa qualidade. Quando você experimenta os cafés arábicas, os cafés especiais, é um mundo diferente do que nós estávamos acostumados a experimentar no Brasil. Os cafés são mais aromáticos, tem tons cítricos de madeira, de chocolate, de amêndoas, eles são mais adocicados naturalmente. Recomenda-se que você não use açúcar nos cafés especiais. Eu particularmente já não uso açúcar há muitos anos. Então você experimenta um mundo mais interessante de sensações e de sabores. Por isso que eu sempre recomendo que você, como amante de café, experimente os cafés especiais, porque é uma viagem sem volta, com toda certeza. Bom, vamos fazer o nosso giro de notícias, porque a ideia do Café com Ações é exatamente a gente trocar algumas ideias com relação às notícias mais importantes que chamaram a minha atenção e que, de alguma forma, isso baliza um pouco as minhas reflexões enquanto investidor e a minha tomada de decisão também enquanto investidor. Uma notícia que me chamou a atenção essa semana foi sobre a Alibaba. A Alibaba é a Amazon chinesa, entendeu? E a Alibaba, ela vendeu em um único dia, veja vocês, os números são realmente assustadores. Ela vendeu em um único dia mais de 300 bilhões de reais na China. Isso significa 4 vezes mais do que as vendas anuais de 2019 de todas as empresas que trabalham com e-commerce no Brasil. Ok? Em um único dia, ela vendeu 4 vezes mais do que todas as empresas de e-commerce durante o ano de 2019. Então é realmente um negócio assustador. Por outro lado,
esse número serve sempre assim de estímulo, né? Quer dizer, se na China a Alibaba já consegue ter, óbvio que a população chinesa é muito maior do que a brasileira, mas se ela consegue uma penetração tão forte no e-commerce, isso mostra que nós ainda estamos engateando no e-commerce também. E, portanto, no Brasil ainda existe um grande potencial a ser explorado, né? Uma outra notícia foi também dessa semana, que estourou mais um caso aí de bandalheira, né, de picaretagem nas redes sociais envolvendo day trader, né? Então, estourou mais um caso, a polícia estourou mais um caso, um rapaz chamado Vinícius Ibrahim prometia em contratos retornos de pelo menos 2% ao mês em um suposto fundo de investimento que levava seu nome, mas não era registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Nem sequer ele tinha um CNPJ. Aí com mais de 200 mil seguidores no Instagram, vendendo cursos presenciais, a indústria dos cursos, hein? Veja que eu estou sempre alertando sobre isso. Vendendo cursos presenciais de R$5.000 e operando na bolsa ao vivo, ele desapareceu após ter tido perdas, segundo os clientes, de até 30 milhões de reais. Agora gravou um vídeo afirmando que vai pagar os investidores, só que embora tivesse cadastro de comitentes inadimplentes na Bolsa de Valores desde 6 de outubro, ele afirma que perdeu cerca de 700 mil no pregão do dia 27/10. É aquilo que eu digo, o day trader é uma figura talhada para o fracasso, entendeu? Porque a ganância move ele. É possível sim que ele tenha ganhos. Ele, de repente, em um dia, ele pode performar 300%, 400%, 700% numa semana de operação. Isso é possível, sim. Eu já ganhei em um dia só, em uma operação, em alguns instantes, eu ganhei 80 mil reais em 2007. Isso é possível. Não é ficção científica, é viável acontecer isso. O que acontece é que aí você entra na roleta do jogo, do cassino, e a banca sempre ganha. Não existe essa história de cassino perder, entendeu? Não existe isso. Então você ganha uma vez, ganha duas vezes, mas ao longo do tempo você devolve para a banca o que você ganhou. Eu não conheço trader rico. Não conheço. Investidor eu conheço. Porque o investidor não joga. O investidor não faz da bolsa um cassino. Então, ao longo dos anos, ele fica milionário, ele fica bilionário. Esse é o investidor. O trader não fica. Ele tem aquelas coisas maravilhosas de ter um grande resultado de curto espaço, mas depois ele não consegue performar ao longo dos anos, ao longo do tempo, com a mesma sorte que ele teve em uma, duas ou poucas operações, entendeu? Portanto, não especule, não faça da bolsa o cassino, faça da bolsa um lugar para ganhar dinheiro. Para isso, escolha boas empresas, poucas empresas e deixe performar ao longo dos anos, tendo disciplina de ir aumentando seus aportes mês a mês e deixando os juros compostos e o tempo atuarem a seu favor. É assim que se faz riqueza na Bolsa de Valores. Não tem mistério, é dessa forma, entendeu? Muito bem, outra notícia importantíssima que aconteceu essa semana. Saiu um acordo comercial que consolidou a união de 15 países do leste da Ásia e do sudeste da Oceania. 15 países se uniram no leste da Ásia e no sudeste da Oceania. Então estamos falando aí de um novo bloco econômico, certo? O acordo reúne a China, o Japão, a Coreia do Sul, além deles a Austrália, a Nova Zelândia e aí outros países como Singapura, como Tailândia, Mianmar, Vietnã, Laos, Filipinas, Camboja, Brunei, Malásia, Indonésia. Esses são os países que formaram esse novo bloco econômico. Isso é muito importante porque, através desses pactos comerciais, você acelera as relações de troca entre os países, a circulação de pessoas facilita e a geração de riqueza. Entendeu? Isso, por um lado, nos mostra que quando os países se unem por estratégias comerciais, as coisas fazem todos os sentidos do mundo. Agora, quando a gente se une por ideologia, a coisa não funciona. Então, é o que a gente vê, por exemplo, no Mercosul, um fracasso absoluto desde que surgiu, né? O Mercosul não conseguiu engrenar
por conta das diferenças ideológicas, das diferenças de visão política e que querem levar para dentro do bloco, que foi criado para ser um bloco de livre comércio, ideologia e política. E isso só fez atrapalhar o Mercosul. Enquanto isso, a China, embora tenha um regime diferente da maioria dos outros países que estão nesse bloco, ela se integrou por conta do foco na economia, no foco nos resultados, na geração de riqueza. E esqueceu discussão de comunismo, de capitalismo, isso ficou de fora do acordo, né? Isso não interessa. O que interessa é ganhar dinheiro, entendeu? Isso você vê que os comunistas chineses são extremamente inteligentes, ao contrário dos nossos. Ao contrário dos nossos. Que quando tiveram a oportunidade de estar no governo, não se preocuparam em fazer o país crescer e se desenvolver da maneira que poderia, né? Então, essa é uma grande notícia dessa semana. Outra notícia importante que saiu em toda a imprensa mundial foi uma declaração do Federal Reserve, saiu na agência Estado, né? O presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele deu uma declaração dizendo que havia um risco importante para a economia dos Estados Unidos com relação à nova onda de casos de Covid. E ele deu esse depoimento numa reunião do Federal Reserve, e onde ele destacou que o Congresso americano precisa atuar da proposição de uma nova política fiscal, porque ele considera que isso é extremamente urgente. Vale dizer que antes das eleições, os democratas e republicanos estavam discutindo um novo pacote de estímulo à economia que chegava à ordem de $1 trilhão. Por conta das eleições, isso acabou ficando paralisado e o Jerome Powell está agora de novo chamando a atenção sobre a urgência de se discutir esse assunto por causa das complicações que podem acontecer na economia americana por causa do aumento de número de casos de coronavírus lá nos Estados Unidos. Falando em coronavírus, aí vem uma ótima notícia. A farmacêutica Moderna, que está produzindo uma vacina contra o coronavírus, divulgou que a eficácia da sua vacina foi de 94,5% após a primeira análise dos resultados das pessoas que foram vacinadas e que foram expostas ao vírus em diversos países. Então, isso é uma ótima notícia. É mais uma empresa que está avançando para a fase final de definição de vacina, né? Eu acredito que esse é o grande gatilho de fim de ano que vai jogar as economias, as bolsas de valores para o alto. É o anúncio de uma ou mais vacinas contra o coronavírus. Outra notícia ainda sobre coronavírus e vacina foi do Reino Unido, uma notícia que saiu também no estado de São Paulo, no jornal, onde o Reino Unido anunciou que provavelmente antes do Natal vai começar a distribuir a vacina da Pfizer contra a Covid. Isso foi uma declaração do ministro da Saúde da Inglaterra, do Reino Unido. Ele disse que isso deve começar a acontecer antes do Natal. Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Pfizer. Deu entrevista à BBC em Londres. Estaremos prontos para lançá-la assim que chegar. E acredito que isso vai acontecer logo a partir do início de dezembro, mas o mais provável é que possamos começar a distribuição antes do Natal. Então, provavelmente é o grande presente de Natal que a humanidade está esperando, a vacina contra o coronavírus. Esse é o desejo, eu acredito que da grande maioria da população global. E aí vale dizer que essa vai ser a grande notícia para fazerem as bolsas de valores rasgarem para o alto, entendeu? Vai ser o grande rally de fim de ano das bolsas, o anúncio da vacina. Outra coisa importante que me chamou a atenção foi um relatório publicado pelo banco de investimentos americano, o Morgan Stanley. Me chamou a atenção, foi no canal Bloomberg, onde o banco disse o seguinte: aposte no risco e confie na retomada das economias em 2021. Esse foi um relatório dos estrategistas do banco Morgan Stanley.
Então veja, há um clima de otimismo, há um clima de confiança na retomada das economias a partir de 2021, já por conta inclusive dessa perspectiva de que teremos vacina já agora no final do ano de 2020, e que apostar no risco é a grande coisa. Ou seja, o que é apostar no risco? É apostar nas ações, tirar o dinheiro de aplicações conservadoras e investir em ações por conta da grande possibilidade de valorização dessas empresas que negociam em bolsa, né? Então eles dizem, a recuperação econômica vai acontecer em boa parte do mundo em formato em V. Existe uma maior clareza sobre as vacinas contra a Covid e o contínuo apoio de políticas dos bancos centrais de estímulo às economias, ofertando crédito durante o ano que vem. Então, o banco entende que as pessoas precisam ser pacientes, afirmam que a volatilidade deve cair e que essa recuperação global será sustentável, sincrônica e apoiada por políticas, seguindo grande parte do manual pós-recessão que é preconizado historicamente no mundo inteiro, entendeu? Então esse foi o relatório do Morgan Stanley, e o que reforça a nossa ideia de que sim, é preciso ficar na Bolsa de Valores. O caminho da riqueza passa pelo mercado de ações, não passa por renda fixa, por título de tesouro, por fundos imobiliários, por imóveis, por nada disso. O caminho da riqueza passa pelo mercado de ações. Obviamente, essa questão de risco, que todo mundo diz, o mercado de ações tem risco. Aí eu volto a lembrar o nosso guru, porque pelo menos é o meu, Warren Buffett. Ele diz, o risco ele é maior quando o seu desconhecimento também é grande, entendeu? E quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você sabe o que está acontecendo e o que você está fazendo, menores são os seus riscos. É isso que o Warren Buffett diz. Isso ele diz por quê? Porque ele aprendeu isso na prática. E diz isso porque ele quer compartilhar o que ele aprendeu. E o que eu entendo é que não existe ninguém mais competente no mundo inteiro para falar sobre ações do que ele. Entendeu? E aqui eu duvidei disso durante alguma época, ainda achava que algumas pessoas aqui no Brasil pudessem ter razão. Hoje eu não acredito. Hoje eu confio 100% do que o Warren Buffett diz. Então, vamos para o mercado de ações, óbvio, vamos nos preparar, vamos estudar, vamos aprender como funciona a dinâmica desse mercado, vamos desenvolver equilíbrio emocional para os momentos de correções, porque eles existem, e vamos aprender a escolher boas empresas, entendeu? Vamos escolher aprender boas empresas. Esse é o segredo para ter sucesso no mercado de ações. Muito bem, falando sobre mercado de ações, volta aqui uma notícia também que saiu no Estadão. Entrada de recursos externos na Bolsa Brasileira atingiu 15 bilhões em novembro. Esse é um fato novo, porque só vinha saindo o recurso de estrangeiros da Bolsa desde 2015. Desde 2015, com a tragédia do governo Dilma, os investidores foram embora, começaram a sair. E de lá para cá, só retirando dinheiro, só retirando dinheiro. A Bolsa não despencou porque cresceu assustadoramente o número de pessoas físicas na Bolsa de Valores, entendeu? E foi isso que segurou e fez com que a Bolsa não caísse. Esse crescimento dos últimos anos da Bolsa de Valores foi sustentado pelo aumento de pessoas físicas na Bolsa de Valores, entendeu? Porque se não tivesse acontecido esse aumento, a Bolsa estava lá embaixo, na casa aí dos 60 mil pontos. E se não está, é porque muita gente está entrando. E isso se deve à queda da taxa Selic, a um novo contingente de pessoas jovens. A gente vai falar sobre isso no Café com Ações de sexta-feira. Esse será um dos temas, né? O perfil do novo investidor da Bolsa e os cuidados que isso requer. Mas o fato é que muita gente entrando na Bolsa, muita gente jovem entrando na Bolsa, e isso segurou essa queda e fez com que a Bolsa subisse. E o investidor estrangeiro estava fora, né? Estava saindo. E agora começa a ter um primeiro sinal de reversão de fluxo, de entrada de capital. 15 bilhões entraram na Bolsa em novembro, e ainda não acabou o mês, né? Então veja que isso é importante. Essa foi uma notícia que saiu no Estadão dia 14.
A entrada de recursos somou 15 bilhões, o fluxo positivo no mês de novembro até aqui, e isso já representa um recorde histórico que está sendo batido, considerando uma série histórica iniciada em 1995. O movimento, dizem especialistas, foi uma reação a uma série de fatores, né? Desde bancos de investimento recomendando que se vá para investir em países emergentes. A gente vem citando isso aqui nos últimos Café com Ação, né? A gente vem falando sobre isso. Bancos de investimento orientando que se invista em países emergentes, bancos de investimento sugerindo que se invista em ações. A própria eleição americana é um gatilho para que se volte a investir nos mercados dos países emergentes. A vitória do Joe Biden foi uma excelente notícia para o mercado financeiro. Foi assim que o mercado financeiro reagiu, como uma excelente notícia, porque aquela coisa de ficar tendo estresse de manhã, de tarde, de noite no Twitter com o Donald Trump acabou, entendeu? Então aquela volatilidade tende a reduzir, porque agora você vai ter mais previsibilidade com o governo do Joe Biden, entendeu? Porque ele não vai ficar disparando no Twitter toda hora. Então, isso é muito importante, porque o investidor ele quer previsibilidade, ele quer calmaria, ele não quer estresse, ele não quer agonia, ele não quer sobressaltos, entendeu? Então, tudo isso vem acenando para essa entrada de recursos. Isso é definitivo? Essa é a pergunta. Ainda não é definitiva essa entrada de recursos na Bolsa, né? A gente precisa alertar que o investidor está voltando, mas que ele está voltando até agora, em novembro, esses 15 dias, vamos dizer assim, só que ele está procurando se informar, porque ele tinha largado o Brasil de mão, né? O investidor estrangeiro já tinha virado as costas para o Brasil, está começando a voltar. Só que aí ele vai começar a garimpar informações, vai buscar informações com os grandes economistas. Na semana passada eu falei sobre o artigo da Zena Latif, falando sobre a preocupação dela que a política estava ajudando a destroçar o equilíbrio fiscal brasileiro, que os políticos estavam dançando à beira do abismo. Então veja, o comentário de Zena Latif, ela de alguma forma reverbera junto a esse público de investidores, porque ela foi economista-chefe da XP Investimentos, entendeu? E ela não está sozinha, tem outros grandes economistas alertando dos perigos que o Brasil está correndo, flertando com arrebentar o teto dos gastos públicos, continuar numa política sem privilegiar a austeridade, o controle fiscal. O Armínio Fraga, essa semana, alertou sobre isso. Então, a luz amarela está aí. Se não houver reformas, esqueça, o investidor estrangeiro vai sair. Essa entrada de 15 dias aí na Bolsa, ela é circunstancial. Ela só vai se consolidar, e o que seria maravilhoso para a economia brasileira que ela se consolidasse, se os políticos derem respostas positivas. E isso passa por você ter aprovação de reformas estruturais, entendeu? Controle de gastos públicos, respeito ao teto dos gastos, reforma administrativa para reduzir as despesas, porque hoje quase todo orçamento do governo federal, estadual e municipal vai para a folha de pagamentos e para a previdência, entendeu? Então tudo isso precisa ser revertido. Um ambiente tributário melhor para que gere mais competitividade, mais estímulo à produtividade, tudo isso precisa ser feito. A autonomia do Banco Central, que se discute desde 1998, a reforma administrativa desde 1998, então muita coisa atrasada no Brasil, que a nossa classe política definitivamente não ajuda. Essa é a verdade, entendeu? Então, sem reformas, esse dinheiro não fica, o estrangeiro não fica na Bolsa. Então, é super importante que as reformas sejam aprovadas. Bom, esse foi o nosso giro de notícias do nosso Café com Ações. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado aí do outro lado o seu cafezinho também. Na sexta-feira a gente volta a falar sobre as principais notícias, os principais fatos que chamaram a minha atenção enquanto investidor, porque eu utilizo essas informações para fazer as minhas análises, para ver de que forma eu vou conduzir as minhas decisões de investimento. E por isso é importante que vocês também aprendam a fazer esse tipo de
seleção de notícias, buscando as coisas que realmente são importantes, porque há muito ruído na internet, muita coisa desencontrada e muita coisa que não serve para nada, do ponto de vista de decisão de investimento. Até a próxima. Tchau.